a passagem que fala sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Uma passagem muito conhecida e eu queria ler com os irmãos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus por conta dos milagres que Jesus operava sobre os enfermos. Jesus então subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava bem próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu e disse: 200 dinheiros de pão não bastarão para que alimente todo o povo. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para que isso diante de tantas pessoas? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e um número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, dando graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam já saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Até aí, meus irmãos, certamente esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Ele começa dizendo que Jesus soube de uma notícia, e depois dessa notícia ele sai para um lugar deserto e leva consigo os seus discípulos. Ele leva os seus discípulos consigo, os apóstolos e alguns discípulos, e vai para um monte, em particular, orar, se reservar. Mas a multidão, seduzida pelos milagres que Jesus realizava, dá um jeito de ir até onde Jesus vai. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas e João, falam desse evento. Inclusive, Marcos chega a dizer que quando Jesus chega lá, a multidão desejosa por milagres, que Jesus o atendesse, já estava lá. Chegaram na frente de Jesus, viram para onde Jesus ia e, feitos desesperados, aguardaram Jesus chegar. E Jesus, vendo aquela multidão, fica condoído com aquela situação e diz que eles são ovelhas sem pastor. E Jesus faz lá um culto. Nesse culto, Jesus faz maravilhas, prodígios, sinais. E aí uma coisa me salta aos olhos, na leitura desse texto, garimpando esse texto. E a primeira coisa que eu percebo aqui é essa questão de seguir a Jesus em busca de milagres. Porque Jesus faz milagres. E eu particularmente, queridos, inclusive tem um livreto que eu critico muito, no bom sentido, as pessoas e as igrejas que promovem um Cristo que é curandeiro, que faz prodígios e maravilhas. Essas igrejas do pare de sofrer, essas igrejas do show dos milagres, sabe, queridos, da campanha forte. Por quê? Porque isso estimula as pessoas a buscarem Jesus, Marcelo Rodney, pelos milagres. E eu particularmente não acho que seja problema algum nós buscarmos a Jesus, porque Jesus faz milagres, porque Jesus opera milagres. Pelo contrário, se nós seguimos a Jesus porque Jesus faz milagres.
Nós, inclusive, testemunhamos de que Jesus fez um milagre em nossas vidas. Eu gosto muito de um dos meninos aqui no Vida Nova, que diz assim: antes eu era um sinal de derrota, de desespero, de fracasso. Mas depois que eu conheci a Jesus, 9 anos depois, as mesmas pessoas que olhavam para mim e viam um sinal de desesperança e desespero, hoje veio um sinal de esperança e de alegria, porque Jesus transformou a vida, transformou a minha vida. Então nós também, a exemplo dessa multidão, seguimos a Jesus, porque Jesus de fato faz milagre. Não há nada de leviano nisso. O que existe de leviano e de problemático nessa questão do Jesus que faz milagres, é a gente de repente buscá-los simplesmente pelos milagres, porque aí a nossa relação com Jesus se torna uma relação de barganha. E a nossa relação com Jesus tem que ser uma relação de amor, porque Jesus Cristo é amor. A nossa relação com Ele tem que ser uma relação desinteressada, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Eu conheço a Jesus, e aí eu saio dessa casca, da perspectiva de estar seguindo a Jesus, só na perspectiva do milagre. Que essa relação de barganha é uma relação fraudulenta, é uma relação que não se aprofunda, é uma relação de que quando Ele não faz, Ele não serve. Aliás, nas relações pessoais, se você tiver com alguém, seja com um relacionamento afetuoso, em que a pessoa está com você, sempre suspeito. Por que é suspeito? Porque você não sabe se a pessoa te ama de verdade, até que você torne-se uma pessoa que não tenha a capacidade de produzir mais nada para ela. Você só sabe se alguém te ama quando você de repente perde a validade, e mesmo assim a pessoa decide estar contigo. Quando você não tem mais utilidade. Por exemplo, alguém sofre um acidente e fica paralítico, e essa pessoa para ti vai, teoricamente, passa a ser um peso. Ela já não te serve mais como marido, ela não te serve mais como parceiro, ele já não vai mais fazer a compra para ti no mercantil. Então a utilidade dele diminuiu drasticamente. Portanto, se você não o amar, você o abandona. Mas se você permanecer com ele, mesmo quando ele perder a utilidade, é porque você o ama de verdade. Amém, queridos? E a relação com Jesus tem que extravasar essa esfera, sabe, da perspectiva apenas de buscá-lo pelo milagre. É lógico que Jesus faz milagre, é lógico que Jesus faz coisas sobrenatural. Não há nada de errado em seguir a Jesus por conta dos milagres. Eu insisto em dizer, o problema é segui-lo só por conta dos milagres, nesta relação de barganha. Inclusive, se você ler Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador do que os buscam. O que é galardoador? Que tem galardão. Que inclusive no Marcos capítulo 4, versículo 12, quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele diz o seguinte: a vós quem? Aos discípulos dele estão reservados os mistérios da dispensa de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, nos chamam de dispenseiro dos mistérios de Cristo. O que é dispenseiro? É uma dispensa cheia de mistério, de bênçãos, reservada para aqueles que lhe seguem. De fato, nós cremos que Jesus opera milagres e maravilhas, e por esta razão nós também o seguimos. Inclusive eles estimulam isso.
quando ele diz: ide por todo mundo, vocês são meus discípulos, pregam o evangelho a toda criatura, e em meu nome vocês farão sinais, prodígios e maravilhas. Jesus de fato fez sinais, prodígios e maravilhas em seu tempo. Jesus curou cegos, Jesus levantou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus libertou opressos e transformou vidas, como a de Zaqueu, em que Jesus teoricamente não fez nenhum milagre extraordinário na casa de Mateus, mas a sua vida foi transformada. A presença de Jesus mostra claramente que os milagres acompanham a ele. Mais do que isso, Jesus quebrou com as leis da física quando anda sobre as águas. Isso é um sinal espetacular do poder sobrenatural de Jesus. Não só quebrou as leis da física, mas quebra as leis da química quando transforma água em vinho. Quebrou as leis da matemática quando transforma 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão de 5.000 homens. Jesus desmantelou, queridos, com os conceitos da ciência de todos os tempos, onde diz que a morte é o fim da existência humana, quando, por exemplo, ele ressuscita mortos. Esse é o Jesus que nós servimos. Portanto, se cremos em Jesus Cristo, nós temos que viver na expectativa do sobrenatural, porque Ele não só fez, mas fará milagres espetaculares em nossa vida e através de nossas vidas. Nesse sentido, não importa, queridos, quão cego, quão paralítico, quão leproso, quão curvado, porque Jesus curou inclusive uma mulher que vivia curvada sobre o seu próprio corpo. Não importa quão morto estejam as pessoas ao nosso redor, há sempre a possibilidade de Jesus operar um grande milagre. E eu digo isso porque Jesus não está preso no passado da existência da humanidade, na evolução da história da humanidade. Jesus não ficou há 2000 anos atrás, porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, queridos, como cristãos, eu digo isso, sabe por quê? Porque alguns cristãos aceitam a Jesus, mas têm uma visão sobre Jesus, de que Jesus, na verdade, não fez tantos milagres assim. Nós estamos estudando aqui, irmãos, eu digo assim, nós somos atrevidos, no bom sentido. Na escola bíblica dominical, eu não estou pegando revista, não porque a gente quer ser melhor do que ninguém, mas é porque a gente, queridos, precisa avançar. E aí a gente está estudando sobre a história da igreja, mas a gente vai começar a estudar sobre as teologias da igreja. Existe uma teologia chamada de teologia liberal, que diz assim: Jesus Cristo foi um homem espetacular, um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Mas na verdade, o que lá está escrito não é como está, como a gente prega, como a gente ouviu, de que Jesus transformou 5 pães e 2 peixes. Na verdade, o que aconteceu foi que Jesus está ensinando através de uma parábola, e aí eles não interpretam o texto como literal, apesar de ser, e aí eles vão dando os ajustes dele, e se dizem cristão. O que Jesus está ensinando nesse texto, não é que existe o sobrenatural, mas é que o sobrenatural existe quando a gente partilha as coisas, e esse discurso é bonito. O que Jesus está ensinando, na verdade, não é que ele transformou 5 pães e 2 peixinhos em vários pães, a ponto de sobrarem 12 cestos de pães, né? O que Jesus está ensinando, na verdade, é que quem tem pouco divida com quem não tem nada. Porque 5 pães e 2 peixinhos é pouco. E o que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: que você precisa, que nós precisamos viver, sabe, nessa lei sobrenatural da partilha. E aí eles descartam a possibilidade do milagre, mas isso é uma interpretação e uma teologia equivocada, de pessoas que olham para Jesus numa perspectiva mais humanista. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus fez e fará. Ora,
Se Ele é Deus, queridos, se Ele é Deus e nós cremos que Ele é, claro que Ele faria, claro que Ele fez milagres, claro que Ele fará milagres em nosso meio e em nossa vida. Então, eu não sei se você, como é que você olha para Jesus. Eu sei que nós precisamos olhar para Jesus sempre na perspectiva do sobrenatural. E aí a gente se torna mais arrojado. E aí a gente se torna mais pretensioso, mais corajoso. Quando você estuda a história da igreja no século XIX, por exemplo, que os pentecostais chegaram aqui no Brasil, já existia a igreja desde 1530. Em 1530 já há indícios de que a igreja presbiteriana, a igreja batista, o movimento protestante já tinha chegado no Brasil, mas eles são tímidos com relação às questões sobrenaturais. Eles até creem que Jesus fez coisa maravilhosa, que a igreja fez coisa maravilhosa lá no passado. Eles não descartam. Os presbiterianos têm outra perspectiva da vida de Jesus. Jesus fez, Jesus pode fazer, mas eles não são ousados a ponto de dizer o seguinte: Jesus não só pode, mas Ele faz. E aí quando os pentecostais chegaram aqui com a pessoa de Daniel Berg e Gudna Vigen, que são os fundadores da Assembleia de Deus, a igreja Assembleia de Deus em pouco tempo já estava no Brasil quase todo. Inclusive é a maior instituição protestante que existe no país. Por quê? Porque pode ser que hoje e durante a história do pentecostalismo tenha existido muita meninice, mas eles creem que Deus pode fazer maravilhas, eles creem que Deus pode curar a leprosa, eles creem que Deus pode libertar o cativo. É por isso que eles estão dentro dos presídios, eles estão dentro dos hospitais, eles estão dentro dos manicômios. Os pentecostais são ousados, que eles vão dentro da favela. Um traficante, quando se liberta e volta lá para o meio do tráfico, não é para fumar maconha não, é para evangelizar para eles também. Por quê? Porque o poder pentecostal de que Deus pode fazer coisas sobrenaturais arde dentro do coração deles. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que, independente de que alguns não creem, nós devemos crer que Ele pode fazer todas as coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Portanto, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu sei que Jesus pode fazer diferença quando você chamar Ele para fazer parte da tua vida. Segunda coisa, queridos, o texto diz assim, que Jesus sobe no monte, a multidão está ali seduzida pelos milagres, e aí surge um problema. E qual é o problema que surge? Fica tarde, Jesus atende o povo, mas ficou tarde, eles estão distantes da cidade, das aldeias. E aí os discípulos chegam e dizem assim: olha, despede a multidão, Jesus, porque ficou tarde, o povo tem que comer, está faminto. Mas Jesus disse assim: ó, não, olha só o problema que Jesus arranjou. Se Jesus estivesse dizendo assim: Rafael, vocês estão certos, manda o povo ir, depois eles voltam. Jesus tinha desfeito o nó. Só que os discípulos chegaram com o nó que estava por ser feito e deu um nó maior ainda. Porque Jesus disse assim: ó, não despede o povo não, vocês mesmos vão dar comida para eles. Aí chama Felipe, preste atenção no texto, ele chama Felipe e diz assim: Felipe, vai comprar pão para essa ruma de gente. Lógico que ele não foi sozinho, ou que ele não iria sozinho, mas a responsabilidade era de Felipe. Assim como ninguém faz nada, nenhum ministério não resolve nenhum problema no meio dos discípulos. A gente não resolve problema aqui sozinho, o pastor não resolve sozinho. A igreja está crescendo, está dando certo, está avançando. Por quê? Porque eu tenho uma equipe de liderança comigo maravilhosa. Cada líder tem uma equipe de pessoas que trabalham com eles maravilhosa, sabe? E a igreja é composta de pessoas maravilhosas. Então a gente junto, a gente está avançando no terreno do inimigo e fazendo maravilha, e vamos fazer muito mais para a honra e glória do Senhor, porque ninguém faz nada sozinho. Mas Felipe foi encarregado assim, dessa missão, né? Desata esse nó, Felipe, compra pão para o povo. Aí Felipe, eu pergunto a você, por que Jesus chamou a Felipe? Não existe nada, querido, nada, e nenhuma palavra das escrituras, nenhum texto, ele é despretensioso. Jesus sempre tem algo a dizer, Jesus sempre tem algo a ensinar. Nada se perde na palavra, absolutamente nada. E aí Jesus chama Felipe. Eu lhe pergunto, por que ele não chamou Pedro? Por que ele não chamou
o traidor Judas Iscariote, que era o cara da matemática, que era inclusive o cara responsável pela bolsa, João Lucas, porque existiam as ofertas e os dízimos que eram dados lá no ministério de Jesus. Quem administrava a tesouraria estava na responsabilidade de Judas Iscariotes. Por que ele não mandou outro apóstolo? Tem um porquê. E aí a gente vai fazer o que a gente aprendeu na escola bíblica dominical. Vamos fazer uma compreensão desse texto a partir de outros textos. É o que a gente chama de contexto literário. Quem é Filipe, queridos? Quem é Filipe? Filipe é um discípulo de Jesus, natural de Betsaida. Se você ler João capítulo 2, esse mesmo livro de João, no capítulo 2, você vai ver Filipe pela primeira vez. É o primeiro momento em que Filipe aparece nas escrituras. E a gente conhece Filipe. André é irmão de Simão, Pedro, e ele é discípulo. André é discípulo de João Batista. Ele vê Jesus passar, e João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, tanto André como outro discípulo de João vão até onde Jesus mora. Jesus morava em Cafarnaum, e eles passam o dia com Jesus. Nós não sabemos o destino do outro discípulo de João, o que houve com esse outro discípulo, nem mesmo quem é. Mas nós sabemos que André se fez convencido. Jesus, nesse momento de João capítulo 2, Jesus ainda não começou o seu ministério. Jesus só começa o seu ministério quando João Batista é morto. A partir daí é que Jesus entra em cena. Quando João Batista sai de cena, Jesus entra em cena. E aí André vai passar o dia com Jesus, e ele se sente convencido, ele se converte, ele tem um dia com Jesus, que privilégio, passar o dia na casa de Jesus. Eu fico imaginando o que é que eles conversaram. Eu sei que André ficou assim, queridos, totalmente convencido, convertido, de que Jesus era o Filho de Deus. Aí sabe o que André faz? Lá no capítulo 2, versículo 42, ele chama Jesus, convence Jesus de ir até a aldeia dele, que é Betsaida. E aí André vai com Jesus para Betsaida, e lá em Betsaida Jesus é apresentado para Pedro. Pedro ouve da boca de Jesus: tu és Simão, mas serás chamado Cefas. E aí, queridos, aparece Filipe, que também é natural de Betsaida. Jesus encontra-se com Filipe, e Filipe se dá por convencido também de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o prometido dos profetas. E Filipe vai até Natanael. É uma conversão em cascata dos primeiros discípulos que se tornaram apóstolos. E aí quando Filipe encontra Natanael, aí Filipe diz assim, presta atenção, que isso é importante, senão você não vai entender. Aí Filipe diz assim: Natanael, nós encontramos o Cristo, aquele de quem falaram os profetas e Moisés. Aí nós descobrimos uma coisa sobre Filipe. Filipe é de Betsaida, e a cidade, o vilarejo de Betsaida, como toda a região da Judéia e de Israel, creem nos profetas e creem em Moisés. Só que Filipe parece ter uma esperança maior. A expressão de Filipe, porque André não falou isso, porque Pedro não falou isso, porque nenhum dos outros apóstolos falaram isso, se agarraram nas suas convicções nos profetas e em Moisés. Quando Filipe encontra-se com Natanael, diz: olha, nós encontramos aquele de quem fala a lei e os profetas. Por quê? Porque ele era um religioso por excelência, ele era um judeu por excelência, inclusive era amigo de Natanael, que é outro judeu, que Jesus disse assim: olha, eis um verdadeiro israelita. Jesus diz, testemunha que Natanael é um verdadeiro crente, é um verdadeiro servo de Deus, tu é crente de verdade.
Ainda que tu seja meio preconceituoso, porque Natanael diz assim, quando Filipe disse que encontrou o Messias, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas Jesus conhece o coração de Natanael, sabe que é verdadeiro. E o que eu quero mostrar para vocês é que Filipe tem o coração fincado na tradição, na cultura e na fé judaica. Por isso, o texto diz que estava próximo da Páscoa. E aí, essa expressão, esse detalhe faz total diferença nesse texto. Porque o que o texto está querendo dizer, irmãos? Nas entrelinhas, é que no meio dos discípulos, aqui, no meio desse monte aqui, todo mundo está lá esperando, na expectativa do milagre. Mas muito provavelmente, sabe onde é que está a cabeça de Filipe? Sabe onde é que está a cabeça de Filipe? Lá em Jerusalém. E por esta razão, Jesus pode ter escolhido Filipe para tirar Filipe do foco tirar sua mente de um pensamento religioso que está fazendo com que ele não perceba a realidade dos fatos à sua frente. Filipe então chega para Jesus, preste atenção, e diz assim: Senhor, 200 dinheiro de pão não será suficiente. O que é que Filipe está dizendo para Jesus? Não tem solução. Esse problema não tem solução. Quantos de nós às vezes não estamos na mesma circunstância, querido? Surge um problema, um nó que a gente tem que desatar, e a gente diz, não tem como desatar. É um problema que não se resolve. É um problema que 200 dinheiro de pão não vai alimentar esse povo. Foi o que Filipe disse para Jesus. Mas por que Filipe está dizendo isso para Jesus? Porque ele não está focado no problema, porque ele não consegue ver o que está envolvido diante do problema, as dimensões do problema. Ele não consegue ter um alcance maior, a sua visão não se amplia, porque é verdade que ele tem um problema, mas também é verdade que ele tem quem pode resolver o problema do lado dele. E aí, queridos, às vezes a gente está diante de um problema, aí sabe por que a gente diz que não se resolve? E deixa de lutar para que o problema se resolva, porque a gente vê o problema, mas não vê Jesus do nosso lado, para que a gente, que é capaz de resolver o problema. Inclusive o texto diz que Jesus queria provar Filipe. Às vezes acontece um problema na nossa vida, queridos, para a gente crescer na vida, para a gente abandonar as nossas paixões que nos roubam a atenção. A gente às vezes está preso a alguns sentimentos, a alguns valores religiosos. E aí, queridos, valores religiosos, é bom que se diga, tá, queridos? Eu estou falando de Filipe, que ele estava agarrado às tradições religiosas do povo de Israel, a cultura religiosa do povo de Israel. Mas muitos de nós temos o mesmo sentimento, estamos presos a sentimentos religiosos que não é a cultura religiosa de povo algum. Mas religiosamente nós estamos abraçados por fé, por afeto, por devoção a pessoas, a comportamentos. Os irmãos conseguem compreender? Os irmãos conseguem compreender? Às vezes você está dentro de um relacionamento que está em frangalhos. Se está em frangalhos, você tem que resolver. Sabe por que você não resolve? Porque você tem medo, porque você tem receio. Sabe por quê? Porque você não está vendo que Jesus está do teu lado. Você não consegue ver isso. Às vezes você está desempregado, e aí você entra em desespero. Sabe por que você entra em desespero? Porque você diz o seguinte: olha, não tem solução. Eu já passei do tempo de ser absorvido pelo mercado. Eu não tenho capacitação. Mas você tem Jesus de Nazaré do seu lado, entenda isso. Você tem Jesus de Nazaré do seu lado. Deixa o medo de lado, sabe? Deixa as suas emoções de lado, deixa os seus afetos de lado, deixa o seu coração de lado e passe a agir pela fé. E era isso que Jesus queria fazer com Filipe: tirar ele desse plano da religião e elevá-lo para o plano da fé. Existe muita gente, queridos, que diz que crê em Jesus, se está com Jesus, que é discípulo de Jesus, que é até apóstolo, que é mais íntimo de Jesus. Mas Jesus está sempre querendo nos elevar. E Jesus está querendo nos elevar, sabe para quê? Para que a gente se torne pessoa melhor, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que a nossa existência vale a pena aqui e agora. A gente precisa abandonar certos comportamentos, certos sentimentos que nos roubam de Jesus. Na verdade, quando Filipe diz assim: olha, não há problema, não há solução para esse problema, 200 dinheiro não compram pão para esse povo. Jesus está dizendo o seguinte: Jesus, não tem solução para isso. E ao mesmo tempo ele está dizendo: ninguém pode fazer nada com isso. E ele está negando a Jesus.
Os irmãos compreendem, amém? Não há problema que não tenha solução. Quando Jesus nos convida, quando a gente é discípulo de Jesus, querido, a perspectiva do sobrenatural é sempre uma possibilidade. É isso que eu vejo nesse texto. É isso que eu vejo nesse texto. E eu quero encerrar sem falar muito mais aqui, que eu ia falar 1000 coisas. Falando de Marcos, de André. Porque André também é de Betsaida. André foi criado no mesmo ambiente. Só que André não tem as mesmas paixões. E aí, porque André não tem as mesmas paixões, perceba que o texto diz o seguinte: André, vendo que Filipe não resolvia a questão, aí André chegou. Versículo 8: um dos seus discípulos, chamado André, que é irmão de Simão Pedro, disse: aqui existe um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Veja a diferença. Quem não está preso às tradições e afetos religiosos, como Filipe ainda estava aqui, seu coração tem que estar ali. Não à toa Jesus diz o seguinte, queridos, não é à toa que Jesus diz assim, ó: aquele que não deixar pai, irmão, filho, filha, por amor a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo assim, queridos, que você tem que abandonar essa gente, não, que você tem que abandonar as pessoas que você ama. Jesus está dizendo o seguinte: ninguém pode tomar o lugar de Deus. O amor de Deus tem que estar acima de todas as coisas. A confiança em Deus tem que estar acima de todas as coisas. Nós precisamos evoluir para esse nível de relacionamento com Jesus, de que nós não estamos sozinhos, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, que não há problema que não possa ser resolvido. Nós precisamos evoluir para esse lado, e nós só vamos evoluir se a gente entender de uma vez por todas, querido: o seu trabalho não é prioridade na sua vida, o seu casamento não é prioridade na sua vida, os seus filhos não são prioridade na sua vida, a sua vida sequer é prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua intensidade. E aí, uma vez vivendo nesse nível, que não é fácil, uma vez vivendo nesse nível de fé, os problemas da nossa vida, querido, eles se desenrolam. Amém, queridos? E a gente vê isso em André. André diz assim: não tem solução. Pode parecer impossível, é um pequeno rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Parece que não dá para alimentar todo mundo, não. Mas Jesus, tu está aqui, tu está no barco da nossa vida. Olha a diferença. Tu está no barco da nossa existência. Jesus está no barco da tua vida. Jesus está no barco da tua existência. Jesus é teu parceiro de caminhada. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas e viver em uma dimensão diferente de existência. Amém? Com os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez um milagre que alimentou uma multidão. Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu não sei qual é o seu problema, querido. Quais são os seus problemas? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus pode resolver qualquer problema da nossa existência. Por isso, nós estamos aqui na Santa Ceia.